pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa semana de cursos. Meu nome é Júlia Baptista e será um prazer acompanhar vocês, nossos alunos, durante as palestras e entrevistas super interessantes que preparamos para esse momento tão esperado. A grade com todos os nossos horários e os temas das entrevistas de toda a semana, você pode conferir no AVA. O link para as transmissões também já está lá, assim como um QR Code, que inclusive já está aparecendo aí na tela, para que você possa encaminhar suas perguntas aos nossos convidados. Então, assim, gente, aproveitem essa oportunidade de conversar com pessoas incríveis do mercado de trabalho e também das áreas de pesquisa de diversos temas que vão compartilhar com a gente a semana de curso. Tire suas dúvidas, converse com o pessoal, mande suas considerações, a gente vai amar muito mesmo interagir com vocês. E já abrimos nosso evento com uma convidada mais que especial, que vem falar sobre um tema urgente, importante e, ao mesmo tempo, devastador, que é a invisibilidade da violência sexual contra crianças e adolescentes e as suas consequências, né? Um problema real que tem como maior aliado o silêncio. Então, sendo assim, a gente precisa mesmo falar sobre isso, principalmente quando estamos em um evento relacionado à educação, né? Por isso, chamo para o nosso bate-papo aqui a Luciana Temer, que é advogada e presidente do Instituto Liberta. Olá! Olá! Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui, gente. Aqui. Pronto, vou ficar só aqui. Prontinho. Pronto, resolvi. Gente, bom dia a todos, todas e todos. Obrigada, Julie, pela apresentação. Estou muito feliz de estar aqui na Croton, fazendo essa conversa com os alunos e alunas. Temos vários problemas tecnológicos aqui, eu não consegui abrir minha câmera no computador, então eu estou pelo celular, peço desculpas, mas o papo vai ser bom mesmo assim, porque a gente é aguerrida, né, Julia? A gente vai com lá certeza. E a gente faz. E esse conteúdo é tão importante que com certeza vai agregar valor de todas as formas. O importante é chegar nos nossos alunos, chegar no máximo de pessoas possível. É isso aí, Julia. O importante é chegar no máximo de pessoas possíveis. E o que a gente vai falar hoje, gente, é de um assunto muito difícil, mas que tem que ser enfrentado pela nossa sociedade. E tem que ser enfrentado porque atinge a todos nós, né? E eu vou tentar, nesses 40 minutos aqui de papo, até abrir a conversa com vocês, eu vou tentar dar alguns dados e explicar da importância da gente falar sobre violência sexual contra crianças e adolescentes. E eu vou começar esse papo fazendo uma provocação com vocês. Vamos lá. Eu quero, de verdade, que vocês pensem na primeira palavra, mas a primeirinha palavra que aparecer na cabeça de vocês, tá? Sem filtro, sem parar. Deixa eu dar a resposta certa, que não é prova, não é resposta certa. É de verdade. A primeira palavra. Se eu falar, completa a frase. Ou se eu fizer a pergunta. Vítima de estupro no Brasil é? Qual foi a primeira palavra que apareceu na cabeça de vocês? Vítima de estupro no Brasil é? Eu tenho quase certeza que a palavra que apareceu na cabeça de vocês foi mulher. Tenho quase certeza. Sabe por que eu tenho quase certeza? Eu tenho certeza absoluta que na maioria de vocês apareceu mulher. Porque eu tenho feito essa pergunta em todos os espaços que eu vou. E a resposta é naturalmente mulher. Só que eu queria dar um dado para vocês. Um dado de registro oficial que tem no Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública é uma organização não governamental que é a organização mais importante de dados sobre crimes no Brasil, né? E todo ano, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ele publica um anuário, que é o Anuário de Segurança. O que ele faz nesse anuário? Eu não sei se alguns de vocês já viram, mas nesse anuário, ele na verdade, vai fazer um levantamento de todos os crimes mais graves e problemáticos no Brasil.
Para que ele faz isso? Porque ele ajuda com isso a apontar soluções de segurança pública, de enfrentamento deste crime na segurança pública. Muito bem. Os dados do último Anuário Brasileiro de Segurança, do Fórum Brasileiro, que foi publicado em 2021, mas que são referentes a 2020, mostram que 60,6% de todos os estupros praticados no Brasil foram contra menores de 13 anos. Meninas. Então, vamos lá. Luciana, você está dizendo que 60,6% de todos os boletins de ocorrência de estupro no Brasil foram contra meninas de menos de 13 anos? Sim. E aí a pergunta que eu faço é: por que então que quando eu faço esta brincadeira e provocação de quem é vítima de estupro no Brasil, na cabeça de vocês todos e todas, praticamente, aparece mulher e não aparece menina? Olha só, os dados do Fórum Brasileiro mostram que a cada hora, mais de 4 meninas de menos de 13 anos são estupradas no Brasil. Ou seja, enquanto a gente fizer a nossa conversa aqui de 1 hora, super importante, 4 meninas estarão sendo estupradas no Brasil, com menos de 13 anos de idade. Então, por que a gente não pensa em menina? Por que a gente pensa em mulheres? E agora eu vou explicar para vocês. Vocês devem ser jovens, né? Estão na faculdade, a maioria de vocês. Tem muita gente que faz faculdade mais velha. Eu tenho várias amigas fazendo faculdade. Agora estou com 52 anos, tenho várias amigas e amigos fazendo faculdade, segunda faculdade, primeira faculdade com essa idade. Mas a maioria do pessoal que está na faculdade é muito jovem. E não viveu uma coisa que nós, mais velhos, vivemos, que foi a evolução do enfrentamento da violência contra a mulher. Olha só, eu fui delegada de polícia, né? Não sei se na apresentação aí da minha palestra teve isso, mas eu fui delegada de polícia muito cedo, lá atrás, faz mais de 35 anos. Delegacia de Defesa da Mulher. Vocês sabem que na época não tinha a Lei Maria da Penha? Parece tão óbvio, né? Lei Maria da Penha, proteção à mulher. Não tinha a Lei Maria da Penha. Ah, estão passando o... Não, gente, eu nem estava pedindo, ó. Não sei quem que está organizando, mas pode deixar fora. Pode deixar fora. Eu vou fazendo assim, depois eu passo rápido com eles, acho que é melhor. Porque eu dei um banho, não consegui, como eu não entrei, não consegui passar direto eu mesma. Mas não tem problema, vamos fazer essa conversa. Olha só. Não tinha a Lei Maria da Penha. Sabe de quando que é a Lei Maria da Penha? De 2006. 2006, gente, é ontem. É muito pouco tempo, não é? Olha o que não tinha 30 anos atrás. Não tinha a Lei Maria da Penha, não tinha crime de feminicídio, não tinha crime de importunação sexual, não tinha a cota para mulheres candidatas, não é? Não tinha várias políticas públicas e legislação que existem hoje de empoderamento da mulher. Empoderamento da mulher, por quê? Em busca da igualdade, mas, sobretudo, no enfrentamento à violência que a mulher sofre. Quando eu era delegada, não tinha nada disso. Vocês sabem que eu peguei um período que violência doméstica foi um período curto, mais duro do enfrentamento da violência. Violência doméstica, o homem resolvia com uma cesta básica. Não é? Ele pagava uma cesta básica e estava tudo certo se a violência não tivesse sido muito grave, né? Violência grave era que causava deformação permanente, tiro, facada. Ou seja, se fosse só uma agressão cotidiana, ele resolvia a vida dele com uma cesta básica. Então, por que eu estou falando isso para vocês, dando esse histórico? Para dizer o seguinte, hoje nós temos toda essa visibilidade da violência contra a mulher e este enfrentamento da violência contra a mulher. Por quê? Porque o movimento feminista, sociedade civil organizada, que somos nós todos, sociedade civil, foi colocando este assunto na pauta.
da sociedade. Então, foi produzindo dados, a imprensa comprou, as universidades compraram um estudo sobre isso. Então, quando a universidade compra, você produz dado. Quando você produz dado, você chama a imprensa. Quando você chama a imprensa, você convoca a sociedade. Quando você convoca a sociedade, você faz pressão por política pública. É assim. É isso que acontece. E como é assim, hoje nós temos a violência contra a mulher muito grave ainda, mas ela está na pauta da sociedade. Nós temos uma série de políticas públicas construídas para acabar com essa violência. E nós temos todo dia na imprensa, nas mídias sociais, não tem uma violência contra a mulher que não caia imediatamente, não é, no domínio público. As mulheres deixaram de ter vergonha de serem vítimas de violência, uma boa parte delas. Porque antes, gente, eu vou contar para vocês como é que era, e vocês vão entender depois porque eu estou contando essa história de mulher, né? Antes era o seguinte, eu estava em delegacia de defesa da mulher. Quando chegava uma vítima, muitas vezes a escrivã, que trabalhava na delegacia, falava assim também, ai, doutora, tá aí a fulana, essa daí gosta de apanhar, doutora, não tem jeito não. Não é? Por quê? Porque, na verdade, a violência não era entendida na sua complexidade, não é? E muitas mulheres, principalmente as mulheres mais ricas, não tinham coragem de falar que eram vítimas de violência. Nunca. Imagina se uma mulher, não é, com condições boas financeiras, e admitir que era vítima de violência. Ninguém. Violência era ali, né? Violência era ali nas classes menos favorecidas, né? Era ali nas comunidades. Violência contra a mulher era coisa de gente de baixa renda, né? Na sociedade, alta sociedade, não tinha violência contra a mulher. O que a gente sabe hoje, claramente, que isso não é verdade. Aliás, nunca foi. A violência contra a mulher sempre teve em todas as classes sociais. Mas isso a gente sabe hoje, porque vai a Luísa Brunet contar que foi vítima de violência, porque mulheres de alto poder aquisitivo vão denunciar os maridos, não é? Porque hoje isso não é mais, ainda é constrangedor, ainda é, mas não é mais um assunto que fica distrito à questão familiar. Vocês sabem, como vocês são jovens, vocês acham que essas coisas são muito naturais de enfrentamento à violência, mas não são. E eu estou contando essa história da mulher para dizer para vocês o seguinte. Eu presido um instituto, que é o Instituto Liberta, de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. E eu dei um dado para vocês, que é a maioria das violências sexuais são praticadas contra crianças de menos de 13 anos de idade. Crianças e adolescentes de até 13 anos de idade. A maioria meninas. Mas os meninos são muito vítimas de violência sexual também. O recorte de idade de meninos, pelos registros, é dos 4 aos 8 anos. Ou seja, muitos meninos de 4 a 8 anos sofreram algum tipo de violência sexual. Muito bem. Se a gente está falando disso, por que é que essa violência não está sendo tratada todo dia, com o mesmo enfrentamento, para estar na nossa cabeça? Por que esse dado não é repetido? Por que não são construídas políticas públicas ou legislação efetiva para enfrentamento desse problema que é gigante? Por quê? Porque isto não entrou ainda na pauta da sociedade. Hoje, a sociedade ainda trata a violência sexual contra crianças e adolescentes como uma coisa. Vejam, pensem comigo, vejam se eu estou errada no que eu estou falando. A sociedade ainda acha que esta violência é uma violência que acontece só ali, né? Na alta vulnerabilidade social, ou seja, só ali na favela, na comunidade é que eu tenho mesmo essa coisa, sabe? Né? De violência sexual contra crianças e adolescentes. É o primeiro estereótipo, que é absolutamente mentiroso, eu posso afirmar para vocês. O segundo estereótipo é de que quem pega criança para fazer qualquer ato sexual é um monstro pedófilo. E aqui eu quero explicar bem para vocês, para não ser confundida e nem mal interpretada. Eu acho que toda pessoa que tem relação sexual com uma criança, em qualquer nível, é um monstro.
não é? Monstro no meu conceito de inaceitável, de um comportamento monstruoso, inaceitável. Mas eu vou explicar para vocês o que é pedofilia. A pedofilia é um transtorno mental. Ele é uma doença que é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como doença, uma doença mental. A pessoa que é diagnosticada, que recebe um diagnóstico de pedofilia, de pedófilo, ele é uma pessoa doente, que tem um transtorno mental, que tem uma atração irresistível por menores que nem entraram na puberdade, tá? Guarda essa informação. Depois, o pedófilo, ele pode vir ou não a se relacionar com uma criança em púbere, né? Se ele não se relacionar, ele é só uma pessoa doente que está se tratando. Se ele se relacionar, o que ele é? Um criminoso. Ele é um criminoso, porque no Código Penal diz que ter relação com menores de 14 anos é crime. Então, ele é um criminoso. Ele é um criminoso tanto quanto aquele homem que se relacionou com um menino, uma menina de menos de 13 anos e que não tem nenhum diagnóstico de pedofilia. E aqui eu vou contar uma coisa para vocês que talvez seja muito chocante. Mas menos de 20%, e nos Estados Unidos tem uma pesquisa que é menos de 1% das pessoas que têm relações com crianças tem como diagnóstico um transtorno mental de pedofilia. Ué, Luciana, você está dizendo que as pessoas têm relação com crianças e não são doentes, não têm transtorno mental? Pois é, não tem. A maioria esmagadora, nos Estados Unidos é 1%. Aqui eu já ouvi dados de 20%, mas não é muito seguro. Olha, se a gente não está falando de uma pessoa maluca, de quem que a gente está falando? A gente está falando de uma pessoa que está dentro da nossa casa, de uma pessoa que trabalha, uma pessoa que paga suas contas, uma pessoa às vezes querida pela sociedade, um professor, um padre, um pastor, um tio, um padrasto, um avô. Né? E eu falo muito das figuras masculinas porque a maioria dos abusos acontecem praticados por homens, mas não são só homens. Mulheres também são abusadoras. Né? Então, olha só, vamos pensar em todos esses conceitos que estão impregnados na nossa cabeça e que são falsos, e que quando eles ficam aqui dentro, a gente não enxerga essa violência que está do nosso lado. Então, olha só, este crime de violência sexual não acontece só longe da gente, acontece em casas estruturadas, com famílias estruturadas, inclusive economicamente, financeiramente muito bem. 2, não é praticado por gente doente, maluca, o homem do saco, eu fico procurando aquele cara perigoso, estranho na rua. Não. Na maioria das vezes, ele é praticado por uma pessoa querida dentro de casa. Vocês sabem que 67% de todas as violências sexuais praticadas contra crianças aconteceram dentro de casa? Isso é dado policial. 67% são praticados dentro da residência. 86% por pessoas próximas, normalmente relações intrafamiliares, ou seja, dentro da família. Alguém muito próximo, ou um amigo querido da família, um vizinho, ou um avô, ou um pai, ou um padrasto, ou um tio, ou um primo. Não é? Então vamos tentar desconstruir esses mitos, né? Não é só na comunidade, não é só o monstro do saco que pega meu filho, o pedófilo, não é. E enquanto a gente não botar a lente dessa violência, vai acontecer coisas como a que eu vou contar para vocês aqui agora. Um médico conhecido meu chegou arrasado, dizendo o seguinte: Luciana, eu tô péssimo, porque eu atendi um menino de 6 anos, levado pela mãe, consultório particular, consulta paga. Fui levado pela mãe e ele estava com sangramento nas fezes. E eu virei para a mãe, examinei ele e falei: olha, isso é comum, às vezes está assim, vou te dar um remedinho e vai lubrificar, não vai ficar mais, ele não vai mais sofrer com isso. Uma semana depois, descobriu-se que o menino de 6 anos tinha sido
abusado pelo padrasto. E por isso que ele estava com sangramento. E este médico falava assim para mim, como eu não o vi, como eu não o descobri, como eu deixei esse menino no sofrimento. Eu falei para ele, você não descobriu porque você não estava com a lente da violência sexual. E a sociedade inteira não está. Por isso, quando uma mulher, às vezes, acusa o pai da criança de ter praticado um abuso, ou um tio, ela é chamada de louca. O mesmo pai que acusa, não é, alguém de ter abusado do filho, às vezes é chamado de louco. Por quê? Porque a gente não está com esta lente. Tem gente louca, tem gente louca, tem gente que inventa, tem gente que inventa. Mas a gente precisa olhar para a criança, para o adolescente, ver o que eles contam, o que eles falam e acreditar nas crianças. Só que enquanto a nossa sociedade não estiver com esta lente, o médico não vai ver, o juiz não vai ver, o professor não vai ver, as pessoas não vão ver. Porque não tem ideia do tamanho desta violência, como esta violência está arraigada na nossa sociedade. Olha só, eu disse para vocês que o anuário de 2020 trouxe o dado de que 60,6% de todos os estupros são praticados contra menores de 13 anos, não foi? Muito bem. Vou dar um dado só para vocês verem o tamanho de quanto isso é invisível. O Fórum edita este anuário desde 2007, ou seja, desde 2007 você tem o resultado do número de estupros. Então era lá, estupros. E aí estupros contra mulheres, eles começam a chamar a atenção do estupro contra mulheres, porque eu falei, mulher está visível, né? Estupro contra mulheres. E a gente começou a provocar, em 2015 a gente começou a provocar o fórum, né? E provocar a sociedade. Peraí, mas quem são essas mulheres? Está pegando geral, quem são essas mulheres? Quem são essas mulheres? E só em 2019, pela primeira vez, o fórum conseguiu separar dados e entender quem é esta mulher vítima de estupro. E aí, quando em 2019 conseguiu separar, descobriu-se, esse primeiro dado era 53,7% eram meninas de menos de 13 anos. Depois subiu para, assim, não me lembro exatamente o número, 56, não sei o quê, e hoje são 60,6%. Ou seja, a violência sempre esteve lá, no anuário. Mas o anuário não tinha, o fórum não tinha a lente dessa violência. Então ele falava estupro mulheres. Não, estupro meninas e meninos. Vou dar uma outra ausência de lente aqui, bem importante. A invisibilidade desse chamado, né, abuso sexual, ele é uma invisibilidade que está ligado a essa coisa muito intrafamiliar, né? Não quero me envolver, essa questão ali, não quero entrar nisso, isso é feio, né? Desconfortável. Vou contar uma coisa para vocês. O ano passado, ou retrasado, a gente fez umas máscaras, #NãoSeCale, para os alunos da rede pública do estado de São Paulo. Não é? A gente fez e a gente conseguiu parceria de algumas empresas para fazer. E as empresas não quiseram colocar o nome dentro da máscara. Elas podiam colocar o nome delas. E elas não quiseram. Sabe por que elas não quiseram, mesmo dando dinheiro para fazer as máscaras? Porque este é um assunto feio. Nenhuma empresa quer colocar uma marcazinha no enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Só que, há 35 anos atrás, quando eu era delegada, nenhuma empresa queria colocar o selo, né, de um trabalho de enfrentamento à violência contra a mulher, empoderamento contra a mulher. Olha agora, todas as empresas, por mínimo que fazem, vão lá cravar um selinho. Fazemos tais ações para empoderamento da mulher, tais ações para enfrentamento à violência contra a mulher. O que é super importante, gente, eu não estou falando que não é, é super importante, é ótimo que seja assim. Só que a verdade é, nenhuma empresa bota o selo de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Querem comprovar o que eu estou dizendo? Depois que acabar a palestra, dá um Google. Escreve, eu fiz isso. Põe lá, no termo de busca. Número de empresas engajadas
no enfrentamento à violência contra a mulher. Vejam o resultado. Depois põe lá, número de empresas engajadas no enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Sabe o que vocês vão encontrar? Nenhuma. Eu sei porque eu já fiz isso, né? Tem até printado aqui na apresentação que eu decidi não fazer para vocês. Mas o que vocês vão encontrar? Vocês vão encontrar ONGs, vocês vão encontrar o Liberta, que eu presido, a Childhood, que é uma outra organização, a Unicef, né, que é uma organização internacional, a ONU, que protege crianças e adolescentes. Então, é isso que vocês vão encontrar. Mas há 35 anos atrás, era igual com violência contra a mulher. É que a gente vai batalhando, vai batalhando. O que o Liberta está fazendo? Batalhando. Querem ver uma outra invisibilidade? Eu estava falando dessa, que é uma coisa feia, intrafamiliar, ninguém quer falar disso e tal. Exploração sexual. Exploração sexual contra crianças e adolescentes é um crime do Código Penal e é pagar para ter qualquer tipo de relação sexual com menina ou menino de 14 a 18 anos. É a chamada prostituição infantil, né? Ou menor de 18 anos. Desculpa, menor de 14 anos, mas aí entra no caso do estupro. Mas, enfim, também tem situações de exploração de menores de 14 anos. O Brasil está cheio de meninas de 10, 11 anos sendo exploradas sexualmente. O que acontece neste caso? O Brasil é considerado internacionalmente um dos países que mais explora sexualmente, que prostitui, entre aspas, suas meninas. Tem um dado levantado pela Polícia Rodoviária Federal que são mais de 3 mil e tantos pontos, não guardo aqui o número também, mas mais de 3 mil pontos de exploração sexual de crianças e adolescentes só nas rodovias federais, tá? Só nas rodovias federais, sem contar nas cidades e tudo. Só nas rodovias federais. E eu pergunto para vocês, onde está a exploração sexual de crianças e adolescentes no Anuário Brasileiro de Segurança? Não está. Não temos dados sobre exploração. Eu estou dizendo para vocês que nós somos considerados, internacionalmente, um dos piores países. Por um tempo nós éramos o segundo, só perdíamos para a Tailândia. O segundo país, ou dos piores países, que mais explora sexualmente seus meninos e suas meninas. Eu estou dizendo que a Polícia Rodoviária Federal fez um levantamento de mais de 3.600 pontos de exploração sexual só nas estradas federais. E este crime não está no anuário? Não está, porque a sociedade não se importa. Não colocou a lente. Não colocou a lente porque a menina e o menino que está nessa condição está ali porque ele quer. Não entende a violência que é. Então, gente, a gente está falando de violências chamadas abuso, violências chamadas prostituições, que são explorações sexuais, não é? E a gente está falando de uma sociedade que não se importa. Agora, o que acontece quando essa sociedade não se importa? Vou dar um outro dado para vocês. Em média, nós temos mais de 21.600 meninas de menos de 14 anos grávidas no país. Todas são frutos de violência? Pelo Código Penal, sim. Não é? Pelo Código Penal, sim. E é uma violência, de qualquer forma, institucional. E sim, muitas e muitas são vítimas de estupro. Então, olha só. Nós sabemos que no Brasil tem mais de 21.600 meninas de menos de 14 anos grávidas, cerca de por ano, não é? Isso do que é registrado. Vocês sabem que nesse Brasilzão tem muita coisa que não é registrada. Isso é do que é registrado. Tem uma pesquisa do IBGE que mostra que 6 entre 10 mães adolescentes não estudam nem trabalham. 6 entre 10. Não é? Que, na verdade, a chance da menina que engravidou na adolescência engravidar uma segunda vez é de 30%. Ora, a gente sabe que 18% das meninas que deixam a escola da evasão escolar é por causa de gravidez precoce. Se a gente sabe de tudo isso, olha o ciclo de violência que não se rompe, porque essa menina vai ficar submetida às violências, ela não vai se capacitar, ela não vai estudar, né? Lógico que tem meninas que conseguem, tem, eu tenho certeza aqui que nas faculdades tem meninas muito resilientes, que tiveram filhos cedo e que estão estudando, meninos que tiveram filhos cedo e que estão aqui batalhando, estudando, mas pensa na força que vocês tiveram que ter. Pensa na força, não é? É uma coisa de muita resiliência, muita resistência. Então, gente, o que eu quero dizer é que o Instituto Liberta, ele está muito empenhado
E a gente não cuida de vítimas, tá? A gente cuida de conscientização e capacitação. A gente quer que esta violência sexual, que eu já dei os dados para vocês e vocês sabem que então ela é gigante, a gente quer que esta violência saia do invisível. Por que a gente quer que ela saia do invisível? Porque enquanto ela está no invisível, ela não é enfrentada. Quando ela está no invisível, ela não é enfrentada pela sociedade, mas, sobretudo, ela não é enfrentada pelo poder público. Questões como essa, de violência contra a mulher, de violência sexual contra crianças e adolescentes, só se resolvem com políticas públicas, ações de governo. E enquanto isto não for um problema na sociedade, você não tem pressão para a construção de soluções pelos governos. As leis de proteção à mulher e de enfrentamento à violência, empoderamento de mulheres, ela só aconteceu a partir do momento em que a sociedade acordou para o problema. Quando a sociedade acordou para o problema, é que nós tivemos, então, construção de leis. Ainda é um problema muito sério? Ainda é, mas está sendo enfrentado. O que nós estamos fazendo? Nós queremos tirar a violência sexual contra crianças e adolescentes da invisibilidade. E que ela possa ser discutida pela sociedade, assim como a descriminalização do aborto é discutida, a descriminalização de política de drogas é discutida, como questões de saúde, de educação são discutidas. É isso que a gente quer. A gente quer que comece a se discutir a violência, que ela saia da invisibilidade. E, sobretudo, a gente quer que ninguém, nenhum adulto, mulher ou homem, menino ou menina, né, ou adulto, na verdade, que tenha sofrido violência sexual, ou adulto, ou quando menino ou menino, que se envergonhe. Porque hoje, gente, pensa comigo de novo. Qual é o único crime que as pessoas têm vergonha de dizer que foram vítimas? É a violência sexual, não é? A violência sexual é o único crime que as pessoas se envergonham. E aí, pensando nisso tudo, o Liberta construiu uma campanha que é uma passeata virtual, a primeira passeata virtual do mundo. Eu sei que a Croton está ajudando a gente muito na divulgação, né? Em todas as faculdades, os grupos da Croton estão ajudando demais. E a gente precisa, fazer um barulho gigante. A gente precisa fazer um barulho gigante com essa passeata. Por quê? Porque a partir do barulho gigante, ela vai sair dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. E eu vou mostrar para vocês como vai sair essa passeata. A partir do momento em que essa passeata sair, aí sim, o Liberta, vamos chegar para todos os candidatos e candidatas a presidente, a governadores e governadoras desse país, dizer: agora você sabe, é o nome da nossa campanha, tá? Agora você sabe. Qual é a sua política pública de enfrentamento para esta violência? O que está no seu plano de governo? Porque agora não tem, viu, gente? Não tem nenhum plano de governo. Qual é o seu plano para enfrentamento dessa violência que é terrível no país? E aí, a gente vai começar essa pressão e começar essa luta. A passeata não vai resolver a vida, mas ela vai dar o primeiro passo para que esse enfrentamento aconteça. E eu tenho certeza que das pessoas que estão ouvindo a gente, muitas meninas e meninos foram vítimas de algum tipo de violência sexual. E aqui, quando a gente fala de violência sexual, a gente está dizendo não para todas as violências, das mais graves, as tidas como mais leves. Vou contar a minha violência sexual. Não é? Quando eu tinha 12 para 13 anos, eu estava voltando da escola e era uma rua deserta, tinha um homem num carro olhando para mim, com a porta aberta e se masturbando. Eu tinha 12 para 13 anos, eu fiquei muito assustada. Eu cheguei em casa correndo, muito assustada. Aí, lógico, fui acolhida, né? Porque tem uma família que me acolhe e tal. Minha mãe virou e falou assim: minha filha, mas ainda bem que não aconteceu nada. Mandaram lá viatura de polícia e tal, o cara sumiu. Mas assim, não aconteceu nada. Ainda bem que não aconteceu nada. Só que aconteceu. Eu fiquei muito tempo sem conseguir voltar sozinha da escola. Porque eu tinha medo. Então eu tinha que esperar alguém me buscar. Não é? É uma bobagem isso? Não, não é não. Sabe por que não é? Primeiro, porque isso é um crime que está no Código Penal. Então, se está no Código Penal e é crime, não é bobagem. Não pode fazer. Segundo, porque violência é uma coisa que cresce, que escala.
Ou seja, quando nós somos uma sociedade que não ligamos para as pequenas violências, a tendência é as violências crescerem, escalarem. Então a gente tem que dizer não para toda e qualquer violência. E aqui eu posso dizer o seguinte: eu sou uma pessoa muito privilegiada, economicamente, familiarmente. Então eu fui acolhida, como minha mãe ligou, a viatura foi lá, e o cara nunca mais ficou naquele lugar. Mas a menina que está ali numa situação de vulnerabilidade maior, o mesmo menino, ela vai ser amolada uma vez por esse cara, vai ser amolada por outro, mais uma vez, ou pelo mesmo, e essa violência pode crescer. E a quem que ela vai recorrer? Será que a viatura vai lá para ela? Se ela falar, tinha um homem se masturbando, ela fala, tanta coisa importante, vou lá cuidar disso. Não, não, a gente está falando de dizer não a todas as violências sexuais do país. É disso que a gente está falando. E a gente está falando de pessoas adultas fortes que sofreram alguma violência sexual, ou como a minha, ou de forma mais grave intrafamiliar, ou não, ou com um vizinho, ou com um amigo do pai. A gente sabe de todas essas histórias e elas estão assim, ó, perto de mim tem um monte, perto de vocês também. Se vocês não sabem de nenhuma, é porque vocês não falam disso. Porque ou vocês podem não ter vivido, que é uma sorte. Muito difícil uma mulher até os 18 anos não ter sido vítima de violência sexual no Brasil. Muito difícil. Meninos mais fácil, porque os meninos vão crescendo, mas meninos pequenos são muito vítimas de violências, brincadeiras agressivas, violências, que incomodam eles quando eles pensam nisso hoje. Meninos, aconteceu alguma coisa que, quando você pensa hoje, é muito desconfortável? Que você não queria? Enfim, esta é a questão. Então, a gente está convidando para a nossa passeata virtual, agora você sabe, convidando a todos para entrar no site agoravocêsabe.com.br. Se quiserem entender mais, entrem no Instagram do Instituto Liberta. No Instagram do Instituto Liberta a gente explica tudo direitinho. Entrem no site agoravocêsabe.com.br. Tem um tutorial explicando o que é, como é. E tem 3 botõezinhos. Um, para entender se eu já fui vítima. Bom, Luciana, mas você me contou um caso, você contou outros casos, mas o meu caso é diferente desses, eu não sei se foi ou não. Então, tem um botãozinho lá que fala, já fui vítima? Você clica no já fui vítima e você vai ver. A gente fez o quê? Traduziu do Código Penal tudo que é crime. Então, você vai descobrir, por exemplo, que a agressão pode ter sido pelo computador. Não pode nem ter tido toque, como no meu caso não teve toque, mas foi uma violência, não é? No Código Penal. Então, a gente não pode se calar e não pode ter vergonha do que viveu. Então, acho que a gente convida as pessoas primeiro a entenderem se sofreram alguma violência. A gente coloca alguns números dessa violência, que são muito altos. Depois tem o botão de gravar. Se vocês identificaram que foram vítimas, vão lá, clicam em gravar e vocês vão... Vai aparecer uma bolinha assim, vocês vão centralizar o rosto. Eu tô lá, de modelo. Vocês forem no tutorial, tô eu lá, porque eu já tô nessa passeata. Tem a bolinha e você olha, centraliza seu rosto e você vai ler. Espera um pouquinho, vão aparecer 3 frases em cima. Violência sexual contra crianças e adolescentes é uma realidade. Eu fui vítima e agora você sabe. É só isso. Não importa se você sofreu uma violência por parte de um avô, ou de um vizinho, violência mais grave, ou se você sofreu como eu, um homem que estava se masturbando na rua enquanto você passava e você era uma menina. Não importa. Não importa o que você sofreu. Todo mundo vai estar lá junto, unido e forte, para dar visibilidade para essa violência e ajudar a enfrentar essa violência, para que as próximas gerações não vivam o que a gente viveu. Nossa proposta é: vamos ser a última geração que se calou frente a uma violência sexual, ou que aceitou alguma forma de violência sexual. Muito bem, então gravei. Aí, bom, gravei. Ah, mas não sei se tá bom, tô com um pouco de medo, Luciana, não sei se tá bom. Põe lá, tem uma setinha, você pode assistir. Você pode gravar de novo, gravar de novo, gravar de novo. A gente só vai receber o seu vídeo quando você clicar o botãozinho enviar. Tanto é que eu sugiro a todos que entrem e façam um exercício para ver como é que funciona, não é? Vejam como é que funciona e aí, porque aí vocês podem explicar para os amigos e amigas de vocês. Porque tem um terceiro íconezinho que é compartilhar. Eu não fui vítima, ou eu fui vítima, eu já gravei. Eu vou compartilhar, porque eu quero que esta violência acabe. Vocês podem compartilhar, apertar, vai aparecer as redes sociais de vocês e vocês podem compartilhar. No dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Enfrentamento à Violência, nós vamos sair ao meio-dia com a passeata virtual. O que é uma passeata virtual? E aqui eu vou explicar e encerro.
nesse mesmo site, no meio onde tem o tutorial. Sabe o seu rosto que você filmou em bolinha? Eu também filmei, não é? Mais outras tantas pessoas filmaram. Angélica, mulher do Luciano Huck, filmou, não é? Porque ela também foi vítima de uma violência sexual. Vai todo mundo aqui, juntinho, dentro da bolinha, cada um na sua bolinha, subindo, todos pela tela, dizendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Todo mundo vai dizer as mesmas 3 frases ao mesmo tempo. O meu rosto vai sair pequenininho, não preciso dar nome, eu não preciso me identificar, eu só vou ser mais uma na multidão da passeata. E você, se topar vir com a gente nessa passeata, vai ser mais um na multidão. A gente vai fazer um barulho gigante, e aí, com milhares de pessoas, eu quero 1 milhão de pessoas, porque estatisticamente tem muito mais de 10 milhões de pessoas que foram vítimas de violência sexual até os 16 anos no Brasil. Muito mais. Então, eu só quero 1 milhão de pessoas corajosas. E eu sei que no Brasil tem 1 milhão de pessoas corajosas. Eu encerro aqui pedindo a vocês que abracem essa causa com a gente. Abracem, para a gente poder enfrentar juntos essa violência como sociedade. É isso. Luciana, eu te agradeço muito pela participação. É realmente um assunto terrível e que a gente tem muita dificuldade, às vezes, de colocar em palavras e de discutir sobre isso, porque realmente é muito pesado. Imaginar todas as situações que você colocou aqui para a gente são situações que trazem para a gente um pesar muito grande e fazem com que a gente reflita até sobre experiências próximas de nós, mesmo quem, né, como você falou, por sorte ou pela estrutura familiar, acabou não sendo vítima de abuso durante a infância, mas é um assunto muito importante que nos faz refletir. A gente recebeu várias perguntas, o pessoal interagiu bastante, tem gostado muito, mas eu acho que a primeira que eu vou pedir aqui para você é: como denunciamos um caso de abuso sexual infantil? Muito bom, super importante. A denúncia, gente, é fundamental. Para que a gente dê visibilidade, né? É isso que a gente está pedindo, para dar visibilidade. Então, se está acontecendo uma violência sexual, o correto mesmo é ir a uma delegacia, e aí eu recomendo uma delegacia especializada, ou se no local que você está tiver uma delegacia especializada de criança e adolescente, vai lá. Se não, eu recomendo uma delegacia de defesa da mulher. Não tem nenhuma das duas, vai numa delegacia comum, porque é crime do mesmo jeito. O que acontece é que as delegacias especializadas, elas estão mais preparadas, têm uma sensibilidade maior para tratar desses assuntos, né? Estão mais preparadas. Mas toda e qualquer delegacia tem que registrar. E tem uma coisa importante, Julie, que eu quero deixar claro. Para você fazer uma denúncia, você não precisa ter provas, basta ter uma suspeita, tá? Isso é bem importante. Você não precisa ter prova. Então, a gente trabalha muito, só para contar, com professores da rede pública, do Pará, de São Paulo, e a gente sempre fala, porque eles, né, percebem muitas situações. E eles falam, mas eu não tenho nenhuma prova. Não precisa ter prova. O que é importante é fazer a denúncia. Mas se vocês não quiserem fazer a denúncia, vamos imaginar uma situação, Julie, que a pessoa saiba, mas ela não quer se envolver, até porque ela pode ter medo, né, de se envolver e tal. Tem 2 caminhos. Bom, um caminho é denunciar para o Conselho Tutelar, não é polícia, mas o Conselho Tutelar do território pode intervir, mas não, eu quero ser mais anônima ainda, eu não quero nem que saiba de onde veio. Discacem, que é um disque denúncia do governo federal. Discacem, faz o seu registro, é anônimo. Então, eu estou dando aqui todas as possibilidades, Julie. O ideal é que você vá e denuncie na delegacia de polícia, mas você não quer, você pode falar no Conselho Tutelar, e se você não quer falar no Conselho Tutelar, quer ser mais anônimo ainda, Discacem e denuncia. A única coisa, a gente não pode se omitir, é a única coisa que a gente não pode, né? Com certeza. E aqui eu vou pegar o comentário da Nilce, né, para fazer essa pergunta, mas a gente recebeu várias também, de como trabalhar esse assunto nas escolas, e dentre esses parênteses também perguntaram se é possível que esse trabalho educacional, né, ele possa prevenir, mais do que identificar, mas prevenir que essas situações não aconteçam. Nilce, muito obrigada pela pergunta. Eu fico muito aflita aqui com o tempo e tal, porque a gente pode conversar durante 3 horas sobre isso, né? E se um dia, se Deus quiser, a gente vai poder estar pessoalmente trocando bastante isso tudo. Mas olha só, quando eu falo que eu vou brigar com todos os... Vou brigar não, mas a gente vai pressionar todos os candidatos para entender qual é a política pública que eles têm. O Liberta tem uma crença. A nossa crença é que isso tem que ser enfrentado na escola, pela educação.
Por quê? Pensa comigo, gente. 67% dos crimes acontecem dentro de casa, 86% em situações dentro da família, não é? É muito difícil para a criança encontrar um espaço e ela precisa desse espaço fora da família. E a escola pública e privada tem que falar sobre violências sexuais com crianças pequenas e com adolescentes. E essa não é uma invenção do Liberta, tá? Rapidamente, no Reino Unido, na Inglaterra, você tem há 20 anos estabelecido uma política pública no qual é obrigatório para tanto escolas públicas quanto privadas, durante toda a vida escolar da criança, do menino e da menina, ela tratar deste assunto, logicamente de forma adequada. Qual foi o resultado disso, Julie, desses 20 anos de política na Inglaterra? As meninas diminuiu gravidez na adolescência, diminuiu doença sexualmente transmissível, as meninas e os meninos começaram a fazer sexo mais tarde, de forma mais consentida, mais prazerosa, mas mais do que isso, com crianças pequenas. A criança pequena, ela normalmente vive situações de violência sexual intrafamiliar com alguém querido. Não é pela força, muitas vezes, é pela sedução. E a criança não sabe que aquilo ela não sabe o que está acontecendo. E às vezes ela acredita que aquilo é afeto, porque essas pessoas são muito manipuladoras. Se na escola se conversa sobre o corpo, sobre os limites do corpo, sobre o que pode e o que não pode, esta criança pode identificar, e na Inglaterra acontecia muito isso, ela identificava, mas isso está acontecendo com meu pai, então não pode? Não é? Ou isso está acontecendo com meu primo, isso não pode? Então ela identificava, mas mais importante que isso ainda, como eu falei para vocês, a maioria dos abusos, lógico que tem situações extremas, mas com crianças pequenas, é na ignorância e na sedução. Quando a criança sabe o que vai acontecer, ela diz: não, eu vou gritar, não pode, eu vou contar para minha mãe. E aí o abusador recua. E aí, Julie, você pode evitar
que a violência aconteça. E a gente tem mais 5 minutinhos, eu vou aproveitar para fazer até o último minuto da nossa última pergunta, mas a Lígia Eugênia pergunta assim, como eu, representante da sociedade, com a minha tímida existência, posso contribuir para que esse panorama de violência sexual seja percebido, né? O que nós podemos fazer dentro das nossas comunidades? Ai, que pergunta importante. Eu acho que a primeira coisa é falar sobre o assunto. Julie, né? Como é que ela fala? Como ela chama? Lígia. Lígia, a primeira coisa é falar, porque você sabe, o Liberta tinha uma campanha, se vocês quiserem entrar no Instituto Liberta no Instagram, nosso Instagram é muito bonito e muito informativo. E chamava Uma Voz Chama a Outra. Uma voz chama a outra porque quando você começa a falar do assunto sem tabu, sem vergonha, sem nada, ou contando a sua história, ou contando dessa palestra que você escutou, você vai ver como, Lívia, você vai conseguir escutar várias pessoas à sua volta que vão te contar histórias, porque vão entender que você vai estar numa fala acolhedora. Então, eu acho que falar sobre o assunto é como você pode... E não é pouca a sua potência, não, meu amor, é muito grande. A potência de cada um de nós é muito grande e transformadora. Porque se cada um que está aqui ouvindo isso aqui sair com essa mensagem de falar, é uma coisa. E outra coisa, realmente eu vou pedir, de verdade, aqui, tipo, chapéu na mão, pedindo. Fala do Levante, divulga o Levante. E quem sofreu alguma violência como eu sofri, venha para essa passeata comigo. E não importa qual a violência, vai lá, entra. Agora você sabe.com.br. Entra, descobre se você foi vítima de violência ou não. Porque você vai descobrir, como a Angélica Huck descobriu, que ela foi vítima de violência aos 15 anos, e ela tão naturalizado que ela nem se deu conta. E conversando comigo, entrando no site, ela falou, pois é, eu fui vítima de uma violência e eu nem sabia, mas eu lembro disso com nojo até hoje. É isso, não é? Então entrem no site, descubram se foi vítimas e tenham força para vir com a gente nessa passeata. Luciana, te agradeço mais uma vez a sua participação, suas falas incríveis e que trouxe muita reflexão para a gente. Com certeza vamos divulgar e acredito que todo mundo que está por aqui, que se sentiu minimamente tocado, vai entrar no site também, a gente participa de tudo isso para divulgar, porque como eu disse na introdução, o maior aliado de toda essa invisibilização é o silêncio e a gente não pode se calar. Então, muito obrigada mesmo por ter vindo aqui, por ter dado essa aula para a gente, por ter desmistificado várias coisas também, que às vezes fica no nosso subconsciente. Gostei muito de te conhecer, foi um prazer conversar com você. Prazer foi meu, Julia, obrigada. Obrigada a todos os alunos e alunas que ficaram com a gente nesse período. Conversem, divulguem, falem. Vamos vencer esse monstro horrível que é a violência sexual na nossa sociedade. Bom, pessoal, também vou me despedindo por aqui. Agradeço todos vocês que mandaram as perguntas aqui no chat. Não deu para fazer todas as perguntas, mas a gente escolheu assim umas que tinham uns pontos mais importantes que eu acho que a participação da Luciana faria muita diferença. Mas entrem nas redes sociais que ela indicou, nos sites, conversem com o pessoal do Liberta, com certeza os conteúdos deles também vão ajudar com que vocês sanem muitas dúvidas. E a nossa semana acabou de começar, então fiquem atentos ao AVA, confiram todos os temas que nós vamos abordar durante essa semana, reserva aí um horário para você entrar nas nossas transmissões e aprender muito mesmo na nossa semana de cursos. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!